Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Bom, há poucos meses do fim de seu mandato, o presidente Duílio contou à TV CNN que está prestes a anunciar o seu último ato no time feminino do Corinthians, que segundo ele, vai torná-las autossustentável. E esse ato é nada mais, nada menos do que um grande patrocínio para a equipe feminina, que com o valor apresentado por eles, será o suficiente para cobrir os custos da equipe por um bom tempo, sem precisar de sua interferência. Ou seja, o Duílio em si e o próximo presidente também, que cuida aí apenas da parte do masculino e tudo mais, não vai mais precisar tirar dinheiro do bolso para colocar as contas das minas em dia. E aí que tá, isso é ótimo pra gente, porque ao mesmo tempo que você garante uma estabilidade financeira no feminino, que todo ano conquista pelo menos um título, e aí consegue se manter bem com premiações e visibilidade, você também poupa de gastar esse dinheiro e guarda pro que mais importa no momento. E com todo respeito a elas, mas o Corinthians precisa primeiro pensar em sobreviver no masculino, ter dinheiro aí para pagar as suas contas, para depois se preocupar com os demais. Então, parabéns aí pro José Colagrossi e pro Duílio, que estão fechando aí mais essa grande parceria, ainda não revelado, claro, e que isso mantenha elas autossustentáveis por um longo período, certo? Vendido praticamente de graça ao Zenit, o atacante Pedro já está em ritmo de despedida no Corinthians, mesmo ainda tendo mais uns bons meses para jogar, enquanto não completa 18 anos em fevereiro do ano que vem. Bom, e por que ele não vem jogando se ele ainda tem tempo, né? Se ele ainda pode jogar mesmo estando vendido? Pois é, muito vem se falando que o Lucha estaria poupando ele, fazendo que nem foi com o Duqueiroz, que deixou de jogar para não se lesionar de última hora e melar a negociação. Outros já atrelam ao simples fato que ele não vai ter sequência no ano que vem, só que no final das contas, o motivo é bem mais simples do que isso. O Lucha simplesmente não quer usar o Pedro. Já não bastasse a concorrência na posição, que é muito grande, incluindo o Roger Guedes, que joga sempre e não sai nem no segundo tempo, o Lucha também não é muito fã do Pedro. Não é lá um jogador que faz os olhos do Lucha brilhar, né? Por exemplo, que nem o Biro, que tá todo jogo ali na ponta direita, mesmo não sendo esse jogador, né? O Biro não é esse cara que joga aberto. É mais um cara ali para jogar no meio, ou até fechando pela esquerda, como ele fazia antes quando jogava como lateral. Então, acaba dando preferência para outros jogadores, e por isso que ele foi cortado do banco nos últimos 3 jogos. E até se falou em um edema que ele teve na perna esquerda, e foi isso que tirou ele do jogo contra o Bragantino, mas a realidade é que ele não jogaria nem se tivesse 100%. Então, eu gosto muito do Pedro, confesso que eu acho ele muito bom jogador, né? Acho que para um ponta, ele é muito mais útil na direita hoje do que o Watson ou o Biro, por exemplo. Mas aí vai da preferência do Lucha, de querer um cara menos agressivo e mais pensador, sabe? E detalhe, fiel, que mesmo se for o time reserva amanhã, ele vai começar no banco, e se brincar não vai nem entrar, porque vai ter o Biro e o Watson, um que provavelmente vai começar jogando e o outro que deve ser reserva e acabar entrando no segundo tempo. Ou seja, nem no reserva do reserva ele deve jogar. Claro, isso é só uma especulação, mas é aquilo, né? Já tá vendido mesmo? Então só segue o baile e tá tudo certo. Bom, e depois dessa grande vitória contra o Galo, o Corinthians sabe que não vai disputar o Brasileiro nessas próximas 2 semanas por causa da Copa do Brasil e Sul-Americana, mas ao mesmo tempo também não corre risco nenhum de entrar na zona até lá. E a parte boa de tudo isso é que, como adiaram o jogo contra o Grêmio, que vive uma fase aí muito boa no campeonato, os próximos 4 jogos que vão ter do Brasileiro é digno de fazer no mínimo 7 pontos, porque primeiro já vai ter um Bahia de cara lá na Fonte Nova, e tudo bem, eu entendo que o Corinthians lá na Bahia, né, geralmente aí contra times do Nordeste, costuma peidar, né? Costuma dar pra trás e aí acaba não voltando nem com um ponto. Mas eu acho que dá pra arrancar pelo menos um empatezinho pela fase que o Bahia está vivendo. Aí depois vem o Vasco na Arena. E esse eu não preciso nem falar, né? Com ou sem torcida por causa da punição, é obrigação do Corinthians amassar esses caras. E aí, né, se for por uma goleada, melhor ainda. Aí depois vem o Inter. E aí sim, já é um time mais forte, já é um time pra se preocupar, né? Ainda mais fora de casa. E fora a sequência dos caras aí que tava o quê? 7 jogos sem perder, né? Foi perder agora pro Flu. Mas, lá no Beira-Rio também, o Corinthians costuma pelo menos empatar. Se vocês forem pegar aí os últimos jogos, vão ver que é tudo empate. Então, se essa mística persistir e com fé em Deus ela vai, é mais um pontinho somado. E aí, por último, né, pra finalizar essa sequência, tem um Curitiba bastante fragilizado que, ganhou do Goiás e do América agora, e já tem gente achando que os caras estão abalando. Calma que também não é assim. O jogo vai ser em casa, 40 mil torcedores empurrando, Renato Augusto de volta e, Curitiba que até ontem tava na lanterna do Brasileirão. Então, é mais um jogo pra amassar e fazer aí mais 3 pontos. Por fim, se não tiver o jogo contra o Grêmio nesse meio tempo, que só Deus sabe quando vai ter calendário para encaixar esse jogo, dá para fazer sim uns 8, 9 pontos nesses 4 jogos e se manter distante da zona. Pode não estar brigando lá em cima, mas pelo menos o torcedor não vai mais ter que ficar toda a rodada rezando para não terminar no Z4. Enfim, é isso. Apenas faça a sua parte, Corinthians.
Bom, e graças ao bom Vojvoda, ao grande técnico do Fortaleza, o volante Zé Wellison entrou durante esse jogo do final de semana e acabou completando 7 jogos no Brasileiro, ficando impedido de ser registrado por qualquer outro time no BID nesta temporada. E por que eu agradeço o senhor Vojvoda por isso? Não é nem tanto pelo Zé em si, não seria uma contratação que eu iria lamentar, nossa, que contratação horrorosa, ai meu Deus do céu. Não, o problema seria como isso iria acontecer, e aí sim que entra a parada, já que segundo Jorge Nicola, uma das propostas que o Corinthians teria feito, supostamente teria feito, para tentar convencer o Fortaleza, seria de negociar em definitivo o Raul Gustavo, que está no Bahia, e mais o meia Adson, todos eles em definitivo pelo Zé. E de novo, o Corinthians queria negociar 2 jogadores por um de 24 e o outro de 22, que é meio titular e meio reserva atualmente, por um volante de 28 anos, que nem chegaria para ser titular. E claro, essa foi a apuração que o Nicola fez, quer dizer que foi exatamente isso que aconteceu, mas ele ainda fala que o Fortaleza só recusou porque o Adson que o Corinthians ofereceu em troca já completou 7 jogos no Brasileiro, então ele só poderia jogar por lá no ano que vem, no máximo seria relacionado aí numa Sula, mas para eles obviamente não valeria a pena. E assim, sendo verdade essa informação ou não, ainda bem que não rolou nada, ainda bem que ele já completou 7 jogos e não vem mais, porque imagina como seria a nossa reputação, ou melhor, a reputação do Duílio, depois de fazer 2 vendas horrorosas pro Zenit e ainda fazer uma troca dessas por um jogador de 28 anos. Aí, pô, era papo do Duílio não pôr nem a cara na rua mais por um bom tempo. Tá maluco, fiel, essa troca não existe nunca. E por falar nesse jogo da Sul-Americana que vai acontecer amanhã, mais uma vez o pseudo-reforço do Corinthians, Matias Rojas, não vai poder estar presente porque ainda não foi registrado pelo Corinthians no BID da CBF. Pois é, fiel, e o clube tinha até às 3 horas da tarde de hoje para fazer essa inscrição e garantir o paraguaio no campeonato. E aí, eu não sei se foi proposital ou não, se é culpa da diretoria ou não, mas novamente ele não foi inscrito e não só vai ficar de fora desse jogo amanhã, como também do jogo de volta lá em Lima do Peru. A parte boa é que ele ainda pode ser inscrito depois desse jogo caso o Corinthians passe. Mas pô, tu traz um reforço e vai anunciar o cara só semanas depois? Cara, se fala muito que o culpado também não é o Duílio, Não é o Corinthians que não tá querendo registrar ou incompetência, mas sim porque o clube ainda tá supostamente com esse transfer ban por causa da dívida que já foi paga pelo Fausto Vera, mas o Argentino Júnior maldosamente não avisou a FIFA sobre o pagamento, e também por causa do Racing, que eu não sei se tem a ver com esse transfer ban ou não, se ele existe ou não, mas parece que também não teria enviado os documentos necessários para o clube fazer o registro do jogador. Enfim, no geral, parece que dessa vez a culpa não é da nossa diretoria, mas curiosamente, esse tipo de coisa continua acontecendo com a gente toda vez. Não sei quem foi, mas ano passado também teve um caso igualzinho com um reforço e ele demorou para ser registrado e foi anunciado dias depois. Pois é, nunca é nossa culpa, mas é sempre com a gente. Que coisa, né? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!